37. Diz assim o Senhor, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, labassubi aiandarcheia serebicanda labacheia serebicanda laias. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora, Senhor Deus Todo-Poderoso, do teu poder se manifestar sobre a tua igreja, Senhor. O poder da tua palavra, e a tua palavra diz que ela é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. E é pelo poder da tua palavra, labassubi, arraia, serebicandalaias, que nós oramos agora, Senhor. É pelo poder, Senhor da glória, Pai, pelo poder, Senhor, de ti, Senhor, lançado sobre as nossas vidas. E eu rogo a ti agora, Senhor, que o teu poder se manifeste em nós. Usa-me agora, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Usa-me agora pela tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, para edificar, para curar e para libertar, Senhor, a tua igreja. Tu és poderoso para fazer esta obra, Senhor. Então, Senhor, aniquila, Senhor da glória, agora os meus pensamentos, as minhas emoções, Senhor da glória. Abre os meus ouvidos, Senhor, para que a tua voz ecoe, Senhor, nos meus lábios, Senhor da glória, Pai. Fala aos meus ouvidos, Senhor,
para que os meus lábios se movam por ti, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos. Somos agradecidos a Deus, né? Deus é gracioso para conosco, né? Irmãos amados, nós vemos aqui uma palavra profética dada por Deus ao profeta Ezequiel. Ezequiel estava sendo tomado, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus e levado a ter diversas visões. Uma das visões foi, né, do rio de Deus, que nós louvamos aqui hoje. E esse texto que nós lemos aqui foi outra visão que o Senhor estava dando ali ao profeta Ezequiel naquele momento. E nós entendemos, irmãos amados, que esta palavra, ela tem assim um cunho, né, profético bastante abrangente, e existem ali diversas circunstâncias que foram já relatadas na Bíblia e que podem se encaixar, né, naquilo que Deus aqui profetizou através daquele profeta que naquele momento estava tendo esta visão espiritual. Alguns teólogos, né, dizem que esta palavra profética que nós lemos aqui se cumpriu, né, em 1947, quando o Estado de Israel foi estabelecido, né, pelas Nações Unidas. Você sabe, né, que o povo de Israel, ele foi expulso, né, do seu território. O povo de Israel, né, se espalhou pelo mundo, tanto é que você percebe e sabe que existem judeus em todo o mundo, não é verdade, irmãos? Todas as nações, né, em todas as nações, quase todas as nações, melhor dizendo, existem judeus ali, moradores, né, nasceram naqueles países, mas são judeus. Eles falam, né, eles falam que eles são judeus, brasileiros judeus, alemães judeus, americanos judeus, né, são sempre judeus, são sempre povo de Deus, né? E o povo de Deus foi espalhado pelo mundo, né, por diversas invasões que houveram ali na Terra Prometida, né? E em 1947 as Nações Unidas reconheceram ali Israel como um estado, como uma nação, e ali houve ali a constituição de um governo, e ali o governo, através ali das suas ações, promoveu o retorno, né, o retorno dessas famílias ou dessas pessoas que habitavam e nasceram em outras nações, para verdadeiramente ali constituírem, estabelecerem um povo que hoje é a nação de Israel, né? A nação de Israel tem uma história dura, uma história difícil durante toda a sua jornada, né? O povo de Israel, né, foi sempre perseguido, né, e sempre será perseguido, irmãos, né? Até o fim dos dias haverá guerra contra o povo de Israel, conforme profetizado por Deus, porque, né, queira ou não queira, o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né, para que ele seja Deus daquela nação, né? E nós, né, nós temos o privilégio de termos sido agregados a este povo, né, chamados povo de Deus, né, por conta da vinda de Jesus Cristo, né? Fomos agregados a esta nação, a este povo, e hoje somos nação santa, nação de Deus. A igreja de Deus é a nação santa. A igreja de Deus, né, é o povo escolhido por Deus para viver as coisas maravilhosas do Senhor. Mas, irmãos amados, né, nós vemos aqui uma passagem interessante, que além de representar ali diversas situações proféticas, né, outros, falando um pouco
melhor a respeito disso, né? Alguns teólogos dizem que essa palavra se cumpriu quando o povo de Israel voltou da Babilônia, né? Ficaram escravos 70 anos na Babilônia e voltaram ali do exílio, né? Então existem assim inúmeras situações que podem se encaixar nesta palavra, mas eu gostaria de falar algo que Deus colocou no meu coração a respeito desta palavra, né? O profeta Ezequiel estava num lugar tendo uma visão, né, em visão espiritual, aonde haviam inúmeros ossos. Inúmeros ossos. Era um vale chamado de Vale dos Ossos Secos, e esses ossos, segundo a palavra de Deus, ele usou um superlativo interessante, estavam sequíssimos, né? Sequíssimos, esses ossos estavam sequíssimos, ou seja, estavam já há algum tempo ali naquele lugar, estavam ali já, né, sofreram ali as consequências ali da deteriorização, né, do corpo, e estavam ali sem vida, estavam ali, né, para o quê? Que fossem consumidos efetivamente pelo tempo. E quantas vezes, irmãos, sabe, né, nós olhamos para situações das nossas vidas e nós encontramos circunstâncias aonde parece que o ser humano não vai ter mais solução, não é verdade? Parece que uma causa não vai ter mais solução. Algumas vezes o ser humano ele entra em determinado contexto na sua vida, se envolve em determinados contextos na sua vida, e embora não pareça, mas muitas vezes as pessoas e as vidas que estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus, é como se fossem verdadeiramente ossos secos, ou seja, pessoas que não têm vida e pessoas que não têm esperança para viver mais. E olha, irmãos, nunca se esqueça, sabe, que muitas vezes não ter vida, né, profeticamente falando, significa, né, que a pessoa está morta espiritualmente. Que a pessoa vive, mas a pessoa ela não tem ali, né, uma vida como Deus deseja. A pessoa não tem ali, né, os prazeres como Deus deseja. A pessoa não tem o Espírito Santo de Deus como Deus deseja. E tudo isso, irmãos amados, parece que não tem importância nenhuma, ou parece, né, que as pessoas estão vivendo uma vida normal, mas isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade quando nós, né, olhamos para situações degradantes da nossa vida. Nós, com certeza, vamos encontrar ali alguma falha ou alguma situação que levou a esta situação degradante. E com certeza, irmãos, sabe, em todas elas, nós vamos encontrar uma falha espiritual. Todas elas, nós vamos encontrar falhas que o ser humano comete no mundo espiritual, porque você sabe que o mundo espiritual rege o mundo material, né? Você sabe que o mundo espiritual estabelece aquilo que vai acontecer no mundo natural. E é muito triste, sabe, irmãos, quando nós olhamos para determinadas situações nas vidas das pessoas e as pessoas acabam achando que está tudo normal, que está tudo correndo bem na sua vida, mas na verdade a pessoa está vivendo um abismo espiritual. A pessoa está vivendo, né, perdas espirituais, a pessoa está vivendo, né, uma vida que não tem mais objetivo, que não tem mais foco espiritual. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida hoje, espiritualmente falando. Nós, sabe, irmãos, nós nos preocupamos muito com as coisas que são deste mundo. Estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados com a nossa família, estamos preocupados, sabe, né, com, né, os nossos bens, né, e é lógico que tudo isso é importante, nós temos que cuidar verdadeiramente, mas, né, se a pessoa não estiver bem espiritualmente, se a pessoa não estiver ali vivendo as coisas boas que Deus tem reservado para nós no mundo espiritual,
nós vamos ter muita dificuldade para viver neste mundo. Quantas vezes nós vemos a Bíblia se cumprindo na vida de algumas pessoas, né? E a Bíblia diz: um abismo leva a outro abismo, né? E quantas vezes uma decisão errada leva a outra decisão errada, e essa decisão errada leva a outra decisão errada, e quando, né, a pessoa percebe, as consequências das decisões erradas começam a acontecer, e quando essas consequências de decisões erradas começam a acontecer, né, é como se houvesse uma grande explosão, não é verdade, irmãos? Como se algo estivesse ali contido, e de repente aquilo explode, e as coisas ruins e as coisas que foram plantadas, né, sem sabedoria, as coisas que foram plantadas sem discernimento, as coisas que foram plantadas simplesmente porque o homem deu ouvidos ao seu intelecto, o homem deu ouvidos, sabe, aos seus desejos e deixou de lado aquilo que Deus fala, né? Isso gera consequências terríveis, né? Eu estou falando isso, irmãos, sabe, porque a gente tem visto isso. A gente tem visto isso dentro e fora da igreja, né? Cada dia, assim, né? É impressionante, né? Esses últimos tempos, esses últimos meses, eu tenho recebido notícias assim, muito ruins, de determinadas pessoas, de determinadas situações, por conta efetivamente das suas decisões erradas. E dá vontade de chorar, porque você percebe aquilo que está acontecendo, e quantas vezes a pessoa que está vivendo aquela situação não percebe aquilo que está acontecendo. Um abismo leva a outro abismo. A Bíblia ensina e fala. Então chega um momento, irmãos, que nós temos que reavaliar a nossa vida espiritual. Nós temos que reavaliar a nossa vida espiritual, para que nós possamos, sabe, nessa avaliação, mudarmos o curso da nossa história, para que as nossas decisões sejam embasadas e conduzidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus sempre fala. Ouça o que eu estou falando. O Espírito de Deus sempre fala. O homem é que deixa de ouvir, o homem é que se nega a ouvir, o homem é que se recusa a atender à voz do Espírito Santo de Deus, né? Pregamos esses dias atrás aqui, Jesus falando ali aos sacerdotes, né, falando a respeito da palavra que ele estava pregando, e ele, né, questionou ali: eu estou falando, mas por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me ouvem? Eu estou falando, mas por que vocês não me ouvem? E esta é a voz de Deus para o nosso coração. Ele está falando. Ele deseja que a igreja ouça. Ele deseja que as pessoas que verdadeiramente se dizem servos e servas de Deus, né, que pessoas que dizem, né, no seu coração, que entregaram a sua vida ao Senhor, que estejam verdadeiramente obedecendo o seu Senhor, né? As pessoas, a igreja transformou as coisas de Deus neste mundo como coisas muito banais, sabe, irmãos? A igreja se transformou, a igreja de Cristo, de forma genérica, né, transformou as coisas santas, as coisas de Deus, numa banalidade só. Então as pessoas falam assim: eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, mas, né, as pessoas não entendem o que é ser Jesus o Senhor. As pessoas não entendem. Quando falam: Senhor, Tu és o meu Senhor, as pessoas estão falando por mero ritual, como falam a paz do Senhor, como falam aleluia, nem sabem o que estão falando, nem sabem o que estão dizendo, quando na verdade deveriam estar ministrando a Deus. Quando falam aleluia, deveriam estar ministrando a Deus.
Então a banalização, ela veio e transformou as pessoas, né, em zumbis espirituais. Em pessoas que não vivem as coisas que são de Deus na sua própria vida. Porque, né, viver Deus, né, é viver o Senhor, né, na nossa casa, no nosso íntimo, durante as nossas orações, durante os nossos louvores, durante o nosso choro, a nossa entrega a Deus. Isso é viver Deus. Sabe, o exterior, aquilo que você é para as outras pessoas, a aparência daquilo que você é para as outras pessoas, pouco interessa para Deus. Pouco interessa para Deus. Deus está interessado naquilo que você é para Ele. Naquilo que você é para Ele. É isso que Deus está interessado. E se você for bom para Ele, se você for uma pessoa temente a Deus, que o busca, que ora, que sente a presença do Espírito Santo de Deus, com certeza você será a luz. E essa luz iluminará as pessoas que estão ao seu redor. E todos verão ali Deus, Cristo na sua vida. Mas não é porque você fala que nem um papagaio, mas é porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, né? E você tem experiências com Deus, e você sente a presença de Deus, e você busca, né? Busca a presença do Senhor. Nós louvamos aqui, né? Que, pedindo, né, que, né, Deus saciasse a nossa sede. Sede de quê, irmãos? Sede de quê? Sede de Deus. Você sente tanta necessidade, você sente fome, você sente sede de água, mas nós temos que sentir sede de Deus. Sabe, irmãos, e sentir sede de Deus é aproveitar cada minuto que nós temos da nossa vida na presença de Deus para transformá-la em algo muito grande. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê? Sabe por que você tem que, sabe, olhar para a sua vida e questioná-la espiritualmente? Sabe por quê? Porque nós damos pouco tempo para Deus durante a nossa vida. Nós separamos pouco tempo para Deus. Durante toda a nossa vida, durante o nosso dia, nós separamos pouco tempo para Deus. Sabe? E no pouco tempo que nós separamos para Deus, né? Boa parte desse tempo, que já é pouco, é jogado no lixo, por rituais, ou por deixar de fazer coisas que Deus deseja que nós façamos, no pouco tempo que nós temos separado para Deus na nossa vida. Você está compreendendo? Né? Quando nós nos achegamos na presença de Deus, é um momento único, a cada momento é um momento único, ele não vai voltar, irmãos. Ele não vai voltar, ele não vai se repetir na sua vida, é um momento único. E a igreja, irmãos, a igreja que Cristo quer ver, a igreja de Cristo, verdadeiramente é uma igreja, volto a dizer para você, cheia do Espírito Santo de Deus, como nós dissemos na semana passada, onde as pessoas têm a alegria de buscarem a Deus, e de viverem as coisas maravilhosas de Deus. Deus estava falando profeticamente, obviamente ao profeta aqui em visão espiritual, e obviamente que a nação de Israel não eram aqueles ossos secos, porque existiam pessoas vivas, existiam pessoas, né, existentes, sempre, a nação de Israel sempre existiu, a partir de Abraão, né, quando Abraão foi levantado por Deus, e Deus falou para Abraão, né, sai da tua terra, e sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei que você deve ir. E Abraão, rico, próspero, velhinho, saiu da sua parentela
e foi para um lugar que ele não sabia para onde ele estava indo, irmãos. Ele não sabia para onde ele estava indo. Porque Deus não falou para ele, vai lá, anda ali, vai até lá, que lá é o seu lugar. Não deu, ele não sabia. Ele deixou a sua vida cômoda, né? Ele deixou ali a sua vida, né, próspera. Deixou a sua família, porque Deus falou, sai da tua casa e sai da tua parentela. E ele deixou tudo isso, né, ouvindo a voz de Deus. E nem filho ele tinha. E nem filho ele tinha, porque Sara era estéril. Mas ele resolveu dar ouvidos à voz do Senhor, para ir por um caminho que Deus determinou que ele estivesse indo para viver as coisas de Deus. Sabe, porque o homem pode ter tudo neste mundo. Se ele não tiver Deus, ele não tem nada, né? É como, né, o Senhor falou ali na carta, né, ao povo de Laodiceia, se eu não me engano, né? Você se acha importante? Mal sabe você que você é pobre, cego e nu. E as pessoas estão vivendo ilusões, 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 ilusões. Estão no meio de um vale de ossos secos, fazendo parte dos ossos secos. E estão achando que está tudo bem com a sua vida. E um dia, né? Um dia a verdade aparecerá, não é verdade, irmãos? A gente fala muito a respeito da palavra do Senhor. A gente prega a palavra do Senhor, conforme diz a Bíblia e conforme, né, Deus tem nos ensinado. Mas é como Jesus falou, por que vocês não ouvem a minha voz? Muitos não dão ouvidos àquilo que a palavra de Deus fala. Mas um dia a verdade de Deus será estabelecida sobre todas as pessoas. E todos saberão aquilo que é a verdade e aquilo que é a mentira. E todos saberão que a palavra de Deus, deixada escrita na Bíblia, é a verdade de Deus e que esta palavra, né, se cumprirá nas vidas. E aí virá a recompensa das decisões, né, irmãos? As decisões. Irmãos, eu vou falar de novo para você me ouvir. As tuas decisões, elas têm que ser tomadas, baseadas na voz que você ouve do Espírito Santo de Deus. Para que você nunca erre. Para que você nunca erre. E Deus cuida de você a tal ponto de te orientar em todos os momentos da tua vida, se você estiver verdadeiramente buscando o Senhor na tua vida. E algumas pessoas cometem um erro terrível nas suas vidas. Olha só, o erro que as pessoas cometem, né? Eu tenho uma dúvida, então eu vou buscar o Senhor para Deus esclarecer a minha dúvida, né? Ou então eu estou passando uma situação financeira muito difícil, então eu vou dar uma oferta na igreja para que, né, a minha situação difícil passe. Mas vai ser muito difícil você ouvir Deus. Deus faz qualquer coisa, mas Deus não vai contra a palavra dele. Vai ser muito difícil você ouvir Deus se você o buscar simplesmente num momento de necessidade, sendo que Deus deveria estar falando contigo todos os dias,
E Deus deveria estar revelando coisas a você, simplesmente porque Ele cuida de você. E que você busca a presença dEle, porque você necessita da presença dEle. Mas as pessoas, no momento de luta, dificuldade ou no momento de dúvida, vão buscar o Senhor. Só nesses momentos. Aí Deus olha para a pessoa e fala: por que eu tenho que te responder? Por que você está buscando agora se você agiu de forma insana? De forma louca, né? Durante todo o tempo, e de repente você aparece aqui. E aí Deus, com certeza, Ele vai buscar primeiro um conserto, para depois você ter uma vida espiritual sadia, né? As pessoas ignoram Deus e acham, né, que as pessoas às vezes acham que a palavra de Deus só serve para o outro, né? Só serve para o outro. A palavra de Deus só serve para o outro. O povo de Israel, uma vez no deserto, perto da sua bênção, depois que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto, 2 anos, chegou na Terra Prometida, 2 anos chegou na Terra Prometida. E ali começaram a ter atitudes loucas, blasfemando contra Deus, né? Pessoas inflamaram o povo de Deus, 10 espias foram enviados à Terra Prometida para olhar a terra, de forma louca, também não deveriam ter feito isso. E aí chegaram e inflamaram as pessoas contra Deus e contra a palavra do Senhor. E ali Deus falou assim, vão para o tratamento. Falou para Moisés, olha só a situação de Moisés. Falou para Moisés, olha Moisés, eles passaram 40 dias olhando a terra que eu prometi dar. E agiram de forma louca. Podem voltar. Voltem para o deserto e andarão 1 ano para cada dia que ficaram na terra prometida. Vagarão 40 anos pelo deserto e morrerão neste deserto. Todos os homens adultos que saíram do Egito morrerão no deserto. Não vão alcançar a bênção, a não ser Josué e Calebe. Para aprenderem, palavra do Senhor, para aprenderem quem é o seu Deus. Sabe, irmãos, talvez as pessoas tenham vivido tanto no deserto, que se acostumaram, sabe? Se acostumaram a viver no deserto. E Deus quer dar uma vida diferente, porque deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar que falta tudo. Deserto é lugar onde o suprimento é escasso sempre. E as pessoas estão vivendo assim. Uma vida escassa, de sofrimento. E não estão percebendo que as suas atitudes estão levando a isso. As suas atitudes espirituais estão levando a isso. Estão levando a isso. Sabe? E a pessoa começa a andar no deserto, né? E perde o rumo. Né? Então a pessoa tem que ir ali, de vez da pessoa ir para cá, ela faz assim, e perde o rumo. Sabe, irmãos, chegou a hora de você viver coisas novas de Deus, sabe? Chegou a hora de você sentir Deus durante as suas orações. Chegou a hora de você buscar a Deus, porque você precisa buscar a Deus
Não porque você precisa de algo de Deus. Você precisa de Deus. Né? Não é porque você precisa algo de Deus que você busca Deus. Você busca Deus porque você precisa de Deus. Né? Existem tantas canções bonitas, lindas, existem tantas passagens bíblicas que falam coisas excepcionais de Deus, e as pessoas cantam, as pessoas louvam, né? E eu sempre falo, as pessoas louvam e cantam sem entender o que estão cantando. As pessoas louvam, cantam, sem entender cada palavra que se fala, né, nos versos das canções. Né? E as pessoas falam com grande ímpeto: ah, Senhor, Tu és o ar que eu respiro. Deveria ser o ar que nós respiramos. Ou seja, ser fundamental. Ou seja, ser algo que nós verdadeiramente ministramos e vivemos, né? Aí talvez você fale assim, né? Pastor, muito difícil, sabe? Muito difícil viver dessa forma, né? Eu vou dizer para você assim: se você estiver longe do alvo de Deus, você pode perder a sua salvação. Se você continuar pensando assim, você realmente está encaixada naquilo que a igreja de Cristo é hoje, de forma genérica falando. Zumbis espirituais. Que, sabe, se contentam com as migalhas de Deus. Se contentam com as migalhas de Deus. E Deus dá as migalhas por misericórdia, como Deus falou para aquela mulher sírio-fenícia, quando, né, aquela mulher foi pedir a Jesus em favor da sua filha. E Jesus olhou para ela, ela era estrangeira, e Jesus olhou para ela e falou assim: não convém. Olha só, a mulher se prostrou diante de Jesus e clamou em favor da filha dela, e Jesus olhou para ela e falou assim: não convém dar o alimento dos filhos para os cachorrinhos. E aí talvez você fale assim: pô, mas Jesus foi duro, hein? Jesus foi duro com a mulher, né? A mulher veio ir lá pedir ajuda para ele, ele falou: não convém dar o pão, né, do povo de Israel para quem não é. E a mulher falou para ele assim: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para ela e ali houve o poder de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti mesmo, eu estou sendo indigno de Ti. Quantas vezes nós temos que chegar na presença de Deus e nos humilhar como aquela mulher se humilhou ali e falou: Senhor, eu sei que tu és o Senhor, Tu és o dono, né? Senhor significa dono, irmãos. Senhor significa dono. Se Deus é o dono da tua vida, e as pessoas elas perdem o rumo, vira tudo banal, sabe? As pessoas não entendem, não começam a não entender nada. Senhor é dono, e sabe o que o dono faz com aquilo que é seu? Sabe o que o dono faz com aquilo que é seu? Você sabe? Ele faz qualquer coisa com aquilo que é seu, é dele. É dele. Tudo se sujeita àquilo que a pessoa é dono. E o dono cuida, zela, protege, guarda, não deixa acontecer nada de ruim para aquilo que é seu. Se nós somos
propriedades de Deus. Deus faz isso. Só que a propriedade de Deus está sujeita ao dono, que é Deus. E se Deus, se Deus não consegue fazer na sua vida aquilo que Ele deseja fazer, na verdade você não tem um dono. Na verdade, você está longe daquilo que Deus deseja para a sua vida, e Ele não é o seu Senhor coisa nenhuma. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque Ele não é o seu Senhor coisa nenhuma. E Ele deseja ser na plenitude da palavra. Na plenitude da palavra. O povo de Israel, sabe, irmãos, às vezes a gente olha assim para as coisas que são de Deus, E como as coisas vão se perdendo no decorrer da jornada, Como a igreja vai se perdendo, como as pessoas vão se perdendo. Deus se apresentou ali a Moisés na sarça ardente, Deus ali apareceu, ali na região de Horebe a Moisés, e Deus, ele queimava um arbusto assim, tinha um arbusto assim no deserto, e aquele arbusto pegou fogo, e ele queimava, mas não consumia o arbusto. O fogo, em vez de consumir o arbusto, preservava o arbusto. E a Bíblia diz que Moisés olhou aquilo, achou estranho e foi lá ver. Ele olhou, aí quando ele chegou perto, Deus começou a falar com ele. E ali Deus se apresentou. Moisés perguntou para Deus: Senhor, qual o teu nome? Como é que eu vou falar de ti se eu não sei o teu nome? Qual o teu nome? Ele falou assim: eu sou. Meu nome é Eu Sou. Eu sou. E esse nome Eu Sou, deu origem a Iavé, Só que Iavé, que é o nome do Senhor, ou Jeová, em português, Iavé, é uma transliteração, porque na verdade, o nome de Deus é um tetragrama impronunciável. E tiveram que acrescentar vogais, Só tem consoantes o nome de Deus, só tem consoantes. E tiveram que acrescentar vogais para ele poder ser falado. E as pessoas tinham medo de falar o nome de Deus. E aí, eles resolveram o quê? O povo judeu, olha só como a grandeza de Deus foi estabelecida e como as pessoas se perdem no decorrer da história em relação a Deus, A pessoa não conseguia falar o nome de Deus, adaptaram o nome de Deus, e ali tinham medo de falar o nome de Deus, e ali, começaram a chamar Deus de Adonai, Senhor. Adonai significa Senhor, hebraico, Porque tinham medo de falar o nome de Deus. Olha o temor. Em vez de chamar de Deus, chamavam de Senhor. E está faltando esse temor, sabe? Está faltando, as pessoas se chegarem na presença de Deus com reverência, não com ritual, irmãos. Deus, ele abomina rituais, mas com reverência ao ponto de, chegarem na presença do Senhor e declarar a Ele adoração, louvor, Tudo automatizado hoje em dia, Como se você apertasse um botão, As pessoas, sempre que entram na presença de Deus, deveriam adorar a Deus primeiro. A verdadeira oração, sempre falo isso, vou falar de novo para você aprender, até você aprender. A oração, ela começa com adoração, sempre. Depois você conversa com Deus e depois você pede aquilo que você precisa. Porque senão, irmãos, nós estamos transformando Deus num escravo. E nós somos os escravos de Deus. Nós fazemos tudo o que Deus manda. Quando você começar, a compreender Deus, entender Deus, quando você começar
a ter experiências com Deus, quando você começar, sabe, a sentir a necessidade realmente de buscar a Deus, e quando você orar ao Senhor, você sentir necessidade de adorar a Deus, realmente a tua vida espiritual está mudando. É muito difícil chegar na presença de Deus e falar: Senhor, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Senhor, em Ti está a minha esperança. Senhor, todas as coisas convergem para Ti. Adorar a Deus, irmãos. Tu és a minha luz, Tu és, sabe, a minha alegria. Adorar a Deus do profundo do coração, da alma, para que você possa ter a resposta de Deus para todas as suas buscas. Para todas as suas buscas. Algumas vezes Deus falou coisas muito tristes a respeito do povo de Israel. Uma das coisas mais terríveis que eu imagino que possa acontecer com um povo são duas coisas. Primeira coisa, quando Deus disse, através ali, se eu não me engano, no livro de 1 Samuel ou 2 Samuel, quando ele, no relato bíblico começou assim: naquele tempo Deus já não falava ao seu povo. Através dos profetas. Primeiro Samuel. E naquele tempo Deus já não falava ao seu povo. E Deus, em algumas passagens bíblicas, Ele diz assim: quando este povo me busca, eu viro o meu rosto para o lado contrário deles. São coisas terríveis, irmãos, que pode acontecer com um homem. São coisas terríveis que pode acontecer com um homem. Quando Davi pecou, quando Davi adulterou com Betseba e mandou matar o seu marido porque ela ficou grávida, arquitetando um plano demoníaco, né? E o plano demoníaco não deu certo, ele mandou matar o homem. E Deus veio a ele através de um profeta e declarou palavras terríveis contra Davi. A Bíblia diz que Davi correu para o templo, tirou as suas vestes reais, rasgou as suas vestes, colocou pano de saco, colocou a cara no chão e começou a clamar a Deus sobre o seu pecado. E ele falou algo assim que, na minha visão, demonstrava o sofrimento pleno dele, por conta do abismo que ele tinha entrado, quando ele falou assim para Deus, num clamor que eu penso que, sabe, ecoava nas paredes ali, quando ele falou: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Um pavor de Davi, o pavor de Davi. Davi, né, ouviu as palavras de Deus, palavras terríveis que o profeta Natan disse para ele que iria acontecer com ele, né? E no clamor dele, ele pediu perdão a Deus, mas o clamor dele era: não retires de mim o teu espírito, meu Senhor. Sabe, irmãos, Davi errou e errou terrivelmente, sofreu as consequências do seu erro durante toda a sua vida, mas ele tinha um coração voltado para Deus, e Deus sabia disso, e a vida de Davi teve uma destruição completa, mas Deus atendeu ali ao clamor de Davi, e manteve ali o seu Espírito Santo, dirigindo a vida daquele homem que errou, sofreu terrivelmente por causa do seu erro. Você tem uma ideia? E foi sofrimento terrível, irmãos. Terrível. O filho que nasceu, morreu. Deus matou o filho. Quando criança ainda.
e outras coisas, mas não quero me aprofundar aqui. Mas, sabe, irmãos, o homem, ele precisa olhar para Deus e entender, sabe, que Deus realmente é aquilo que é mais importante na sua vida. E para nós, né, não demorarmos muito, eu gostaria de falar algo importante para a sua vida. Deus, quando falou ao profeta, ele falou assim: por acaso esses ossos poderão reviver? Quando o profeta ali estava ali no vale de ossos secos e viu aqueles ossos sequíssimos, Deus falou para ele: por acaso esses ossos poderiam reviver? E Ezequiel não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. E ele falou assim: tu sabes, Senhor, tu sabes. E ali Deus falou uma palavra tremenda para o profeta, e eu gostaria que você ouvisse esta palavra também. Deus falou assim para ele: profetiza a esses ossos secos. Eu não quero ler tudo novamente aqui, mas todas as vezes que Deus queria fazer alguma coisa aqueles ossos, ele falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Ele falou: profetiza, né, que hajam tendões, que os tendões cresçam, profetiza. E o profeta dizia assim: profetizei como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. E por fim, né, quando já estava ali o corpo formado e não tinha vida, porque sem o espírito de vida o corpo é um boneco, né? Deus mandou: ordena que o espírito venha dos quatro ventos da terra e entre nestes corpos. E ali Ezequiel disse: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Você precisa profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Ezequiel ouviu a palavra do Senhor: profetiza. E ele falava assim, né? E ele falava assim, quando ele profetizava, ele falava assim: assim diz o Senhor, ossos secos, se ajuntem. Está na hora de você profetizar a palavra. Está na hora de você olhar a palavra e entender que a palavra de Deus tem poder e que você tem autoridade para profetizar sobre a sua vida, sobre as suas causas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas lutas, sobre os seus pecados. Está na hora de você falar: a palavra do Senhor diz assim: quando Satanás vier, né, te acusar, porque a Bíblia diz, né, irmãos, né, a palavra diabo significa o acusador. O acusador, né? Quando o diabo vier te acusar, você diz: assim diz a palavra do Senhor, né? Conforme disse Jesus ali quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele usou a palavra do Senhor, ele usou somente a palavra de Deus contra o diabo, contra Satanás, né? Satanás significa o adversário. Que você compreenda isso. Sabe, irmãos, as coisas de Deus devem ser completas na sua vida. Se você, num momento de luta, você fraquejar, né, você vai ser sucumbido, porque você deve usar a palavra do Senhor. Davi, quando ia para as batalhas, ele orava ao Senhor. E Deus falava para ele: ó, vai por ali, ou vai por aqui. Deus falava para ele: não vá. Não vá. E Davi obedecia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o guia das nossas vidas, e quantas vezes nós temos que profetizar a palavra do Senhor.
E quantas vezes nas suas orações, naquela oração que você entra no seu quarto e no oculto do seu quarto você fala a Deus, e lá no oculto do seu quarto você adora a Deus na sua oração, e lá no oculto do seu quarto, né, você fala a Deus, né, e lá no oculto do seu quarto você pede a Deus coisas, e lá no oculto do seu quarto você ouve a voz do Senhor, né, que você esteja ali profetizando sobre a sua vida nas coisas são de Deus. E fala assim para o Senhor nas suas orações: Senhor, a tua palavra diz assim sobre a minha vida, a tua palavra diz assim, meu Senhor, a tua palavra diz assim. E eu espero que Deus não fale para você: mas a minha palavra também diz assim. Mas a minha palavra também diz assim que você deve ser assim. Mas a minha palavra também diz assim que você deve me obedecer. Então, mas a minha palavra também diz assim. Você possa reivindicar as coisas são de Deus durante as suas orações, como fez o rei Ezequias, né? Ezequias recebeu a sentença de morte do profeta Isaías, quando Deus mandou o profeta Isaías visitá-lo, o rei Ezequias, né? Não é Ezequiel, o rei Ezequias. Quando Deus mandou lá Isaías dizer para ele que ele iria morrer, a Bíblia diz que Ezequias chorou, encostou o rosto na parede, chorou e orou a Deus. E falou assim para o Senhor: Senhor, vê como eu tenho sido fiel a Ti. Senhor, vê como eu tenho sido fiel a Ti. E pediu que aquilo não acontecesse. E a Bíblia diz que Isaías, o profeta, antes de sair do palácio real, estava indo embora. Deus mandou voltar. Volta lá e fala para o rei que eu ouvi a oração dele e que estou acrescentando a vida dele mais 10 anos de vida. Que você, sabe, 10 ou 15 anos de vida, alguma coisa assim. Que você esteja, sabe, olhando para Deus, que você tenha a tranquilidade de dizer esta palavra: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. E que você, sabe, saia do vale de ossos secos para viver as coisas que são de Deus. Deus, Ele estabeleceu coisas grandes, 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 grandes. E o Senhor falou, né, no final desse trecho, né, quando Ele falou assim: porei em vós o meu espírito. Ele já não está falando do espírito de vida, porque as pessoas já estavam vivas. Porei em vós o meu espírito. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo. Eu porei em vós o meu espírito. Deus falando, já é o Espírito Santo. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis. E vivereis. Ou seja, sem Deus não há vida, irmãos. Sem Deus existe um monte de gente andando no mundo sem vida. Sem vida. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há vida. A igreja de Deus, eu já vou encerrar, viu, irmãos? A igreja de Deus, ela pede tanto um avivamento, né? Quantas pessoas estão pedindo um avivamento? Quantas pessoas estão pedindo um reavivamento? Né? Avivamento é o quê? Vida onde há vida, né? Vida onde já há vida, né? Reavivamento, vida onde já há vida, né? Mas, irmãos, não haverá um reavivamento, ou não haverá um avivamento na igreja que não for
através da palavra de Deus. Enquanto as pessoas se negarem a viver a palavra de Deus, é impossível haver um reavivamento na igreja. É impossível haver um avivamento na igreja. Não é possível, irmãos. As pessoas, elas buscam, às vezes falam, a igreja precisa de um avivamento. Verdade, precisa mesmo, a igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa viver a palavra de Deus, para que Deus dê um avivamento à igreja, para que a igreja ressurja, para que a igreja, né, ela seja estabelecida com o poder do Espírito Santo de Deus, com dons espirituais, Que dom você tem pedido a Deus? Nenhum? Nenhum dom? Nenhum dom? Ninguém quer dom? Ninguém quer dom do Espírito Santo de Deus? Ninguém quer dom? Sabe por que ninguém quer dom? Porque o dom é para o outro. Deus usa benefício do próximo. E as pessoas não estão interessadas em trabalhar para Deus. Por isso que é pouco importante, né, irmãos? Eu quero dom de cura, pastor. Você não vai orar por cura por você mesmo. Deus vai cuidar de curar você quando você precisar. É para o outro. Você vai nos hospitais orar? Você vai lá orar? Você vai dedicar um tempo na semana para ir nos hospitais para orar? Para que Deus use você no dom de cura que você tem? Eu sempre falo, minha mãe está com 82 anos de idade, né, e na sua velhice, né, alguns anos atrás, ela ia toda semana visitar crianças num hospital para orar em favor das crianças. E Deus abre as portas. Não era permitido que isso acontecesse. E um dia ela foi lá e pediu para falar com o diretor do hospital. E chegando lá, ela falou que ela queria orar pelas crianças. E o diretor autorizou a entrada dela para que ela pudesse orar pelas crianças. E quantas vezes ela ministrava para os pais das crianças. Sabe, irmãos, as pessoas precisam de ter um verdadeiro avivamento, sabe? E eu vou dizer para você assim, a grande bênção que você pode dar para uma pessoa é o poder de Deus na vida dela. Muitas pessoas, elas estão preocupadas em ajudar o próximo com alimentos, com isso, aquilo, roupas, estão preocupadas em mandar alimentos lá para a Bahia, para Minas e tal. Isso é importante, mas isso não vai gerar vida. O que vai gerar vida é a palavra de Deus. É o poder de Deus expresso através da sua palavra. Sabe, irmãos? Muito mais vale você dar uma roupa, você dar um alimento para alguém, entregar uma Bíblia junto, entregar um versículo bíblico junto. Isso é alimentar. Isso é saciar a vida da pessoa. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, ele na sua sabedoria disse que quando ele ia falar com os judeus, ele se travestia de judeu, né? Ele era judeu, né, Paulo, né? Quando ele ia falar com os judeus, pregar a palavra para os judeus, ele virava judeu. Quando ele ia pregar para os gentios, ele era uma pessoa como aqueles gentios. Mas ele pregava a mesma palavra. A mesma palavra.
Por isso que ele era perseguido pelos judeus, porque ele pregava a mesma palavra, né? Então que nós, sabe, quando precisarmos fazer algo para alguém, você nunca se esqueça que o muito melhor do que aquilo que você vai fazer, que é importante, materialmente falando, é você falar de Deus, é você falar do poder de Deus, é você alimentar aquela pessoa com um alimento que não trará mais fome. Eu vou orar por você agora, você fique de pé. Certa vez, quando eu morava em São Paulo, eu era praticamente assim um residente na loja da Sociedade Bíblica do Brasil. Ficava ali na Ponte Pequena, não sei se está lá ainda a loja deles, né? E eu até conheci ali o pastor responsável, né? Chegava lá, conversava um pouco com ele lá. E às vezes eu ia lá e comprava algumas Bíblias. A Bíblia custava R$1. R$1 custava a Bíblia. Eu ia lá e comprava 20. Porque às vezes aparecia alguém pedindo dinheiro assim no semáforo e eu pegava R$1. Esse R$1 que eu tinha gasto e dava para a pessoa. Eu não sei se essa pessoa ia tentar vender isso. Não sei. Mas eu sei que em algum momento, para alguma pessoa, talvez aquela situação tenha mudado uma história. Talvez tenha mudado uma história, sabe? Eu não sei quanto está uma Bíblia hoje. Você compra uma caixa de Bíblia. A gente comprou aí faz alguns anos atrás para a igreja uma caixa de Bíblias para darmos para as pessoas que não têm Bíblia. Muito barato, irmãos. Sabe? Muito barato. Sabe? Que nós tenhamos, sabe, costumes sadios, para que Deus possa nos usar, sabe? Para que Deus possa nos usar de forma simples. E que você acredite naquilo que você está fazendo, sabe? Quando você acredita, você faz e Deus usa. E Deus usa. E aí, o mundo está tão terrível, as pessoas estão vivendo de forma tão fria, que nada mais é importante, né? Nada mais é importante. Uma vida que está sucumbindo nas drogas, às vezes, e você vira o seu rosto, quando você poderia oferecer a essa pessoa algo que poderá trazer vida a ela. A gente olha assim, às vezes eu passava em São Paulo assim, eu trabalhava lá, ia passar por regiões muito feias. Eu olhava assim, mendigos deitados, todo
todo inchado, talvez por bebida alcoólica, não sei. Todo inchado, sujo. E eu olhava assim e começava a falar com Deus e falava assim: Senhor, o diabo transformou essa pessoa num animal. E dá vontade de descer do carro, impor as mãos e orar. Eu não estava querendo levar alimento, não estava querendo levar dinheiro, eu queria orar, porque eu sabia que ali existia uma trama demoníaca que se apoderou do homem e destruiu a criação, e destruiu ali aquilo, e destruiu o projeto de Deus. E eu só clamava ao Senhor: liberta, Senhor, liberta. E quantas pessoas estão vivendo isso? Não estão sujas, não estão inchadas, mas estão vivendo a dor de uma destruição. Estão vivendo uma vida sem sentido. E você pode levar vida para essas pessoas. Você pode fazer uma grande obra nestas vidas. Você pode, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, você pode transformar histórias. Basta você desejar, basta você colocar no seu coração, basta você, olhar para Deus e pedir a Ele que Ele te ajude a fazer esta obra. E eu sei que Deus vai te ajudar. Feche seus olhos. Filho de Deus, meu Senhor, Laba subianda e candalabacheia cerebicandalaias. Tu és o Deus vivo, Senhor. Tu és o Senhor que pode todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, Senhor da glória, que transforma histórias. Tu és aquele, Senhor da glória, Pai, que faz segundo o teu propósito e segundo o teu coração. Vem sobre a tua igreja, lavassubianda e candalabacheia cerebicandalaias. Vem sobre este povo, Senhor. Vem, Deus, rompe cadeias, quebra grilhões, Senhor. Vem, Deus, transformar, Senhor da glória, Pai, e manifestar mais uma vez a tua graça, Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, aquele que faz todas as coisas, Pai. Tu és o Senhor, aquele Senhor da glória, Pai, que quebra as portas de bronze, que despedaça os ferrolhos de ferro, meu Senhor. Vem sobre a tua igreja, lava rode canda, lava churianda de canda, lava cheias. Lava, Senhor, lava o interior do teu povo, Senhor da glória, Pai. Lava, Senhor da glória, Pai, com as tuas águas, Senhor da glória, Pai, com as tuas águas.
com as águas que saem do teu trono, Senhor da glória, Pai. Com as águas que saem do teu trono, Senhor da glória, candalabachúria, ricalabanaia, serebicandalabachurianda e candalabaias. Tu és Deus, Senhor da glória, forte e poderoso, Senhor. Tu és, Senhor, a força e o poder, Senhor da glória. Tu és, Senhor da glória, Pai, a razão de nós existirmos, meu Senhor. Em Ti está a nossa esperança, em Ti está o poder. Vem, Senhor da glória, Pai, ministrar aos corações que aqui estão, Senhor. Vem, Deus. Labarrou de candalabachurianda e candalabacheia, serebicandalaias. Riquichonderiri, jadegatracheia, serebicanda. Yala, yalabalaya, darbecheia, serebicondorobicanda, yadabacheias. E dondrei, trecei, trechás, terelirichalabás. Deus vive, Senhor do universo, Pai. Tu és a essência de todas as coisas, Pai. Tu és a essência, Senhor da glória, Pai. Tu és a essência das nossas vidas, Senhor. Tu és o poder, Senhor. Então abençoa a tua igreja com este poder, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, com o teu Espírito Santo, porque tu és Deus, Senhor da glória, maior do que as minhas palavras, Senhor. Porque tu és Deus, Senhor da glória, infinitamente maior, infinitamente maior do que tudo aquilo que nós conhecemos, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus, Senhor. Em Ti está, Senhor, toda a nossa esperança, Senhor. Eu abençoo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Laudecanda e astracheias, serebicandalaias. Ribriclava, serebicanda e astracheias, santa lalabanalabanalabanalabacheia, surianda e astrech. Reclama na labanalabacheia, surexalabanalabas. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Nosso Deus é Deus, o Senhor é força e poder. O Senhor é alegria e paz. O Senhor é a essência de todas as coisas. Aleluia.